Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Eu cresci no gueto, né? Então, assim, eu fui privada de muitas coisas. Muitas coisas. Até agora era a parte boa. Agora começou o tempo de trevas. É. Mano. Você sacou? Velho. Então vai. Joseph Klimber, Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Caramba. Eu sempre conto no testemunho, né? Agora começa... Aquilo era normal. Aquilo tava top, então agora... Aquilo ficou ruim. Aquilo era uma família estruturada. Não há nada ruim que não possa piorar, né? Tipo assim... Caramba, velho. Pois é. Aí... meu Deus, eu fiquei muito furiosa. Por quê, né? Quando você cresce nessa realidade... Você não tem acesso a muita coisa. Então, eu fui privada de muitas coisas mesmo. Eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca tive uma boneca que foi comprada. Tudo que a gente achava no lixo, a gente pegava no lixo. A gente tinha muitas necessidades a gente passava muita dificuldade em necessidades básicas, assim, que uma criança precisa. Eu não tive acesso. Só que eu tinha algo que me diferenciava da galera no gueto. Eu tinha um pai. Eu tinha o registro do meu pai. E esse lance de paternidade é uma coisa que mexe muito comigo. E meu pai, apesar dele ser um homem muito ignorante, um homem meio ogrão, ele era um excelente pai, né? Eu falo, né? Meu pai nasceu 39 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Então, assim, ele sofreu muito. Hoje a minha mãe estava falando assim que ele trabalhou dentro de esgoto por muitos anos e tal. Ele foi um homem que trazia muitas marcas de muitas dores e ele foi expulso de lugares, ele sofreu muito com preconceito racial e tal. Seu pai e sua mãe é preto? Minha mãe é branca. É branca? Uhum. Minha mãe é branca, meu pai... Tá vendo meus traços meio europeus? Essa história, né, também. Sempre. A gente vê muito isso, né? Um negão com a loira, né? É normal, gente. Meu pai é 50 tons de preto. E a minha mãe... A última paleta ali. E a minha mãe é branca. Por isso que eu sou esse café com leite aqui. Aí... Tá onde mesmo? Que você tinha um pai. Eu tinha um pai. Isso me diferenciava da maioria das minhas amigas, porque isso é muito comum. A maioria dos meus amigos não conheceram seus pais. E as que sabiam quem era, não tinham registro. Quando a minha mãe disse que ia se separar, eu fiquei furiosa. Que eu sempre fui xodozinho do meu pai, né? Ali dentro dos filhos criados pelo meu pai, eu era filha única. E meu pai, tipo, ele me batia muito, mas ele era muito carinhoso comigo. Tinha esse contraste, porque eu aprontava muito, então eu apanhei muito, e ele era um homem muito rígido. Apanhava, né? como pai, né? Tipo assim, é seu pai, vai bater se aprontar. Às vezes saía um pouquinho de sangue, mas... Não, normal, todo mundo que passou por isso. Ou não, né? Eu já. Cara, pai batia na gente de facão, cara. Você já apanhou de facão? Eu apanhava de mangueira. Mas de facão? Facão não. Meu pai tinha habilidade, ele era mestre. E cabo de vassoura. Ele sabia bater sem cortar. Que isso, gente? É sério. Mano, não era pra eu rir disso. Não mesmo, é pra chorar. É um testemunho. Quando eu conto na igreja, eu não sei. Eu tô muito séria aqui, né, amor? Porque quando eu conto meio que um... Tem umas piadinhas pra falar essas... Mas aqui é sério o negócio. A gente é sério aqui. Entendeu? A gente aqui não faz piada, não. Eu tô sentindo, Não sei se você entendeu. É meio que um stand-up, sabe, da Sara. Agora, mesmo nesse final de semana, a gente estava num retiro evangelístico. Foi o primeiro retiro evangelístico da minha vida. E 100%... Retiro geralmente é de crente, né? Não é de evangelismo, então, né? Primeiro retiro, e eu contei esse testemunho, foi 2 horas, né? Contei o testemunho. E 100% de aproveitamento. Todos os jovens que estavam nesse retiro... 100% de aproveitamento, muito bom. Tiveram um encontro com Jesus. Todos eles foram alcançados assim. É muito impactante, né? Eu louvo a Deus por essa história, sabe? Eu resisti muito de contar. Eu me sentia tão inadequada por tanto tempo. E eu sofria tanto, porque eu dizia assim, Deus, por que essa história? Eu queria tanto ter nascido num contexto diferente. Uhum. Eu queria tanto ser uma filha de pastor. Eu queria tanto ter sido tão preservada e cuidada. Eu não queria ter sido negligenciada e sofrer todas essas dores que eu sofri e passar por tudo que eu passei. Mas eu te louvo. Porque o Senhor nunca perdeu o controle da minha história. O Senhor tinha um propósito para tudo. E ver o que eu tenho vivido hoje com Deus faz tudo valer a pena, sabe? Então eu louvo a Deus por tudo, da forma que aconteceu. Porque eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Talvez, se eu não tivesse passado e vivido tudo que eu vivi, eu não amaria Jesus como eu amo. Sabe? Eu não viveria para Ele, com Ele, e do jeito que eu vivo. Então, eu tenho tanta consciência do quanto eu fui perdoada, sabe? Tenho tanta consciência do lamaçal que Ele me tirou, do contexto que Ele me resgatou,
que isso, eu não tenho dúvidas que me levou para um novo nível, para uma nova dimensão, sabe, em Deus, de saber quem Ele é, de viver para Ele, de ter um relacionamento tão íntimo, tão profundo com Ele. E aí, essa era a minha alegria, voltando lá, né, na caixinha do pai, que eu abri da paternidade. Essa era a minha alegria. Então, eu fiquei muito furiosa com a minha mãe, porque, embora eu não tivesse dimensão, ali eu já tinha uns 14 anos, do quanto ela sofria por causa das agressões que ela sofria com meu pai, tanto físicas quanto verbais. Eu era ainda uma adolescente, eu não tinha muita dimensão do tamanho da dor dela, porque até isso, toda essa violência no gueto, é normal, É comum. é natural. A gente cresce dentro dessa realidade, então a gente vê as mulheres sofrendo muito violência doméstica. Então, a gente se acostuma, não é normal, mas a gente se acostuma. Então, quando ela disse assim que ia se separar dele, eu fiquei muito furiosa. E aí eu fiquei revoltada, aí começou um tempo de trevas na minha vida. Porque essa revolta me levou realmente a um abismo, que um dia foi habitado por Jesus, mas que eu tinha me afastado, a puxar vários e vários e vários abismos. Ali eu comecei a faltar à escola e tal, e a burlar bastante aula. Dali eu comecei a fumar, comecei a beber, e quando eu vi, eu já estava mergulhada num abismo muito profundo, usando muita maconha, muita cocaína. Deus me deu inúmeros livramentos de overdose. 14, 15 anos. 14 para 15 anos. Então, assim, foi um período de mais ou menos um ano, mas um ano muito intenso, muito intenso, muito intenso. Para você ter uma noção, né? Eu usava tanta droga que eu perdi a noção de onde eu estava, de quem eu era, de passar mal mesmo. E de quando as pessoas descobriam que eu era menor, me abandonavam nos lugares onde eu estava. E eu não sabia como eu cheguei em casa. Depois que eu voltei para a casa do pai, que eu tive esse encontro novamente com Deus, que o Senhor restaurou todas as coisas, foi como se passasse um filme na minha mente e Ele me mostrasse de um ângulo diferente. Eu, de fato, andando pelo Vale da Sombra da Morte, e uma mão gigantesca, escrito misericórdia e graça, me guardava. Havia uma promessa, uma palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida. E, literalmente, Ele disse, nada vai te acontecer. Então, eu andei pelo Vale da Sombra da Morte. A maioria dos meus amigos foram estupradas, das minhas amigas. A maioria deles morreram. Todas as vezes que eu volto para Salvador, eu descubro de mais alguém que, infelizmente, faz parte dessa estatística, que de alguma forma não conseguiu ali, né, ter um encontro com Deus ou ter uma realidade diferente, um fim diferente, mas que morreram porque eu estava destinada a isso. Sim. Não tinha outro, eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não tinha expectativa de nada. Então, assim, é o contexto, é uma coisa que você vai, simplesmente você só não tem o controle do tempo, de quando isso vai acontecer. E para mim começou muito cedo. Então, assim, a minha mãe chorava muito. Imagino como que eu tô aqui imaginando, porque você falando, por mais que é algo que a gente vê em filme, em documentário, a gente sabe dessa realidade. Eu fico olhando a minha história, que eu era filho de pastor, o menino da igreja, e vi 3 assassinatos na minha frente. Amigo meu tomar tiro na cabeça e morrer, e na pista de skate, e loucura, e vi infinidade de coisas assim. Uau. Amigo meu falar, mano, não, tô com 6 aí hoje, tá com a gente, então beleza. Arrancar a arma lá e matar alguém. Eu tinha essa idade, 13, 14 anos. E eu, o que você fez, cara? E eu correr, não, pra favela com a gente e tal. Eu vivi eu tinha o pezinho muito, assim, pra... Mas, assim, e era um outro contexto familiar, assim, tal. Um lar estruturado. Um lar né? estruturado e, cara, tudo me chamando, assim, super acessível esse contexto para mim, apesar da minha casa e minha família. Mas, assim, você era tudo, né? Tipo assim, era o contexto familiar, o bairro, o lugar, o rolê, os amigos, lá tudo. totalmente disso. Você viu aqui eu fiz a introdução de como foi, né? Meu pai encontrou minha mãe num prostíbulo e fez dela sua amante. Pô, pode acabar bem essa história, é difícil, né? Se Jesus não entrar, né? Não nos resgatar, não redimir essa história, não transformar essa história. E esse um ano muito intenso, de muita coisa. E aí eu estava ali, vivendo uma vida totalmente autodestrutiva, prostituída, né? Não tinha esperança. Eu ouvia, no fundo, pra você ter uma noção, você falou de tiro, eu me lembro de estar no meio de vários tiroteios. Cara, era como se eu fosse, assim, as balas não me encontravam. Sabe? É literalmente, assim, um favor de Deus, uma misericórdia de Deus tão grande sobre a minha vida, que é inexplicável. Me constrange, porque não faz sentido. Sabe? Estar onde eu estava, viver o que eu estava vivendo, e Deus me guardar.